E hoje no Doctor TV, um cenário alarmante. Se analisarmos de 2003 para 2025, nos deparamos com 119 bilhões de brasileiros em condição de sobrepeso ou de obesidade. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade, estamos em um cenário caótico crescente. Mas o que isto representa para nós em uma concepção não apenas de Brasil, mas uma concepção de Mercosul? Falo de Mercosul porque hoje, assim como Feito Popcorn falava no ano 2000, que nós estaríamos cada vez mais próximos e o cenário mudaria quando nós falamos de uma concepção de conexão entre pessoas. Assim vivemos hoje, aonde cidadãos peruanos, cidadãos brasileiros trocam de país como nós trocamos de cidade, assim como nós recebemos inúmeros residentes no Brasil que, por exemplo, vêm para cá a cada 3 meses e participam de atividades conosco. Mas um ponto de grande relevância é pensarmos por que colocamos tanta referência, por exemplo, que o Peru é um país que tem a melhor gastronomia do mundo. Nós pontuamos muito sobre a culinária da Serra Gaúcha, por exemplo, aqui no sul do Brasil, e colocamos pontos e colocamos como grande relevância várias ações que fomentam o consumo excessivo de alimentos. Quando nós pensamos em alimentos, nós sempre temos que pensar num ponto muito importante, que as pessoas estão cada vez mais estressadas. E quando estão estressadas, em muitos momentos, acabam descontando nos alimentos. Eu acredito que não somente eu, mas vocês também que estão em casa, em algum momento já passaram por algum estresse e lembraram daquele chocolate, aquela bala, e acabaram descontando esse estresse nesse chocolate. O nome disso é ansiedade. E esse é o atual cenário brasileiro. E não sou brasileiro, mas eu coloco um contexto do Mercosul porque estamos muito hermanados entre países vizinhos e isto é uma realidade. Trabalho como clínico, não somente no Brasil, mas no Peru também. Então essa é uma realidade que eu vivo a cada trimestre, quando tenho a experiência de estar no Peru, me deparar com inúmeros brasileiros que buscam o estado peruano, buscando aquela gastronomia fantástica. Não está errado em buscar essa fantástica e única gastronomia. O errado está é o poder público colocar como única e exclusivo ponto de interação social. Há pouco tempo atrás, há menos de um mês, eu também estava nessas condições, aonde socializar em muitos momentos estava sempre próximo do alimento. Aquele grau de ansiedade sempre era descontado como? Descontado consumindo alimentos. O doce, por exemplo. Porque o doce, quando nós consumimos, ele acaba gerando um grau de tranquilidade em nós. Ele acaba diminuindo a nossa ansiedade. E quando nós pensamos em obesidade, pensamos em cidadãos que estão acima do peso, nós não podemos descartar a ansiedade. E no atual cenário, nos deparamos com algo de grande importância, que nós brasileiros estamos a cada dia mais escutando sobre a tal Tirzepatida. Mas o que seria isto? Aquelas canetas mágicas que olhamos pela internet, pela televisão e que agora foram autorizadas no Brasil. Mas o que é mito? O que é realidade? O que podemos utilizar e o que não devemos utilizar? Não podemos confundir, quando chegamos em uma farmácia, aquelas canetas que prometem emagrecimento em curto prazo, com os fármacos que nelas estão. A grande diferença está, por exemplo, quando nós falamos em Tirzepatida, por exemplo, e falamos no passado Ozempic, que é tão comum nos depararmos nas farmácias, há uma diferença muito grande. Falamos Tirzepatida em um análogo. Esse análogo, esse duplo análogo, por exemplo, ele vem nesta caneta inoculadora.
Mas o que esta caneta inoculadora de tizerpatida ela realiza? Ela trabalha com 2 pontos, com 2 análogos, GLP-1 e o GIP. Mas o que isto faz conosco? É uma caneta muito prática que nós retiramos a tampa dela. Uma vez por semana, colocamos uma pequena agulha, muito fina, e inoculamos em região abdominal. O que esse medicamento tem feito pelo mundo? Simplesmente ele controla a nossa ansiedade, aquela compulsão alimentar, e também controla o esvaziamento gástrico. O que ocorre com isto? Controlando a ansiedade, aquele desejo por alimento, e nós tendo o esvaziamento gástrico muito mais lento, eu vou me sentir com saciedade por muito mais tempo. Por exemplo, apenas uma dose por semana de tizerpatida, ela garante a minha saciedade por uma semana. Por que eu falo a minha saciedade? Porque há 3 semanas atrás eu estava com 90 quilos e hoje eu estou com 74 quilos. Eu acredito que tizerpatida, mais do que um fármaco, é uma resposta para a saúde pública e coletiva. Vivemos em um país, Brasil, hermanado de uma comunidade internacional que é o Mercosul, aonde nós estamos chegando num estado caótico de obesidade. Estamos falando de 119 milhões de brasileiros em condição de sobrepeso ou obesidade. E por que é tão relevante fomentar, publicitar, divulgar esse cenário alimentício sem controle? Eu passei por isto, para vocês terem uma ideia, há pouquíssimo tempo atrás, no meu cenário clínico, que acaba sendo estressante também no dia a dia, eu acabava buscando entre um paciente e outro algum doce. E isso era em resposta a quê? Em resposta à ansiedade ou estresse laboral. Assim como todos vocês passam por isso. Mas hoje nós temos as condições, de uma maneira muito responsável, de realizar um tratamento não somente utilizando a tizerpatida, que é esse fármaco tão importante para nós, mas sim com acompanhamento de medicina integrativa e ortomolecular, que garantiu para mim sair em 30 dias de 90 quilos para 74 quilos. E o principal, sem ter qualquer grau de intercorrência. Hoje vamos ouvir da uma doutora de grande relevância. A doutora Giovana, que está em Lima, no Peru, vai compartilhar conosco qual a experiência, como está o cenário peruano em um país que tem 78% da população acima do peso ou em condição de obesidade. Que possamos escutar e compreender e ver o grau que nós estamos chegando. Recordando, Brasil 2003, Brasil 2025, 119 milhões de pessoas com sobrepeso ou com obesidade. Acompanhe. El Perú en estas 2 décadas se ha posicionado como uno de los referentes de la gastronomía peruana. Gracias a nuestros productos, a nuestros insumos y a la creatividad de nuestros chefs, nuestra comida es un símbolo mundial para nosotras, pero dejando de lado lo que vendría a ser la salud pública y llevando con ella el gran aumento de la obesidad en el Perú. Casi el 78% de los peruanos sufre de obesidad, gracias a que el Estado peruano no toma conciencia en mejorar los aspectos alimenticios. El Estado peruano evita que haya mucho más información sobre las medidas que se tienen que tomar para una mejor alimentación, para que la obesidad vaya bajando. Pero acá lo que vemos son muchos intereses. ¿Por qué? Porque la gastronomía peruana para nosotros, al ser, genera muchos ingresos a nuestro país. Sin embargo, la realidad pública, el Ministerio de Salud indica que hay un 70% de obesidad, de peruanos con obesidad, ¿no?
y esto se debe por la mala información que hay sobre la comida y la mala información y la poca información que existe sobre alimentación en la parte de la salud, ¿no? Y esto tiene varias razones, porque hay muchos conflictos de intereses, como puede ser que el Perú promueve mucho la gastronomía porque es algo cultural, porque nos genera ingresos económicos, nos genera turismo, empleo, exportaciones. No hay una buena información sobre alimentos. El problema de la obesidad se trata más de manera personal que de manera conjunta, ¿no? No hay buena comunicación, no hay buena información en horas punta, como vendría a ser en horarios estelares, ¿no? No hay una buena promoción de nuestros productos como cereales, ¿no? Como granos, que son de suma alimentación para... El Perú no está preparado para diferentes enfermedades que atravesamos, como la diabetes, el cáncer, hipertensión. ¿Por qué? Porque no existe una buena enseñanza y no existe un buen manejo en la salud pública. No se le indica bien al paciente qué comer, no se le indica bien al paciente cómo cuidarse, y eso contrae enfermedades y la obesidad mórbida. Hay muchas más ferias gastronómicas en ciertas comunidades, tanto como en el Perú, porque esto promueve más el turismo, porque este genera más empleo, porque este da mucho más dinero, a cambio de la salud. Al Estado no le conviene promover la salud, porque entonces ya no habría mucho trabajo, ¿no? Es siempre tener al peruano menos informado, siempre tener al peruano basado que la enfermedad de la obesidad es algo normal y es algo cotidiano. Ver actualmente a una persona obesa se toma como el estigma de algo muy normal que no tendría que ser, ¿no? A las personas que son obesas o con problemas de obesidad se les tiene que enseñar a comer bien, no a comer rico, sino a comer bien y a comer nutridamente. En el Perú existe la ley 30021, la cual implementa desde el 2019 que todos los alimentos tengan un sello que diga que cuáles alimentos son altos en azúcar, sal, grasas saturadas. Esta publicidad va a estar dirigida para todo el público en general, tanto como adultos como menores. Esto es el etiquetado frontal que va en todos los productos, conocido como los octógonos. En resumen, la comida forma parte de nuestra identidad cultural, pero también es importante reconocer cómo nuestros hábitos están afectando la salud de millones de personas. Cuidarnos no significa dejar de disfrutar, sino aprender a hacerlo com mais consciência. Gracias. Há muitos anos não nos deparamos com o atual cenário nos Estados Unidos da América, uma das maiores economias do mundo, aonde grandes players como o McDonald's têm sido afetados pela tirzepatida, um fármaco que tem mudado o cenário da saúde mundial. Sou muito grato por estar no processo de emagrecimento com tirzepatida e poder contribuir e dar o meu testemunho para todas as pessoas, assim como a doutora Giovana nos trouxe o cenário peruano, que possamos nos unir e divulgar e falar a cada dia para todos nós, familiares e amigos, sobre a gravidade do cenário de obesidade no Brasil e nos países vizinhos, para que possamos conscientizar sobre esse grave cenário que em muitos momentos o poder público tem deixado de lado. Em muitos momentos, por opções monetárias e por fomentar o consumo excessivo de alimentos. Dr. Daniel Dias Machado para o Doctor TV. Perfeito.